A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, que alegria estarmos juntos em mais uma palavra maravilhosa, palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe e fale conosco nesse momento. Convido você para fazer uma oração breve. Querido Senhor, nosso Deus, te adoramos, te louvamos por esse dia e por tua palavra, Senhor. Pedimos que teu Espírito Santo ilumine, abra nosso entendimento, fala aos nossos corações, que não seja apenas uma aula ou um estudo, mas um encontro contigo. Oramos em nome de Jesus, teu Filho amado. Assim seja. Meu irmão, eu quero começar com uma pergunta simples a todos vocês. Quem já assinou um contrato ou fez um compromisso importante, seja um casamento, um trabalho, um financiamento, todos vão levantar a mão e dizer que já fez, né? Pois é, quando fazemos isso, não estamos apenas aceitando benefícios, estamos assumindo responsabilidades. Na Bíblia, Deus nos revela como um Deus que faz aliança. Ele escolhe um povo, se compromete com ele e chama esse povo a viver de forma diferente. Então hoje vamos ver como Deus escolheu Israel, formou um povo para si e revelou como esse povo deveria viver. E vamos entender o que isso tem a ver conosco hoje. Vamos ver então a lição. Deus não chamou Israel apenas para existir como nação, mas para representá-lo no mundo. Israel deveria ser um povo santo, diferente, um instrumento para que o nome do Senhor fosse conhecido entre as nações. E mais, por meio de Israel viria o Messias, o Senhor, o Salvador Jesus Cristo. A escolha de Israel nos ensina que pertencer a Deus é um privilégio, mas também um chamado à obediência ao testemunho do nome dele. Salmos 76, verso 1 nos diz: Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Deus escolheu Israel para viver em aliança, revelar seu caráter e preparar o caminho para o Messias, chamando o povo a uma vida de obediência e testemunho. O pacto de Deus com Israel, como foi? Bom, a aliança é um compromisso. Deus escolheu Israel e Israel aceitou Deus como seu Senhor. Deuteronômio 32, verso 9 diz assim: Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. E os do 19:5 nos diz assim: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar entre os povos, porque toda a terra é minha. Deus, irmãos e irmãs, não escolheu Israel por ser grande ou forte, mas por amor e propósito. Ele queria formar um povo que refletisse seu caráter e preparasse o caminho do Messias. Assim como um casamento é uma aliança, Deus entrou em uma aliança com Israel. As regras não substituem o amor, mas elas protegem o relacionamento. Então, se existe uma aliança, existe também uma forma de viver. Êxodo 20 não é apenas uma lista de regras, é um retrato do caráter de Deus e um espelho para o coração humano. A lei mostra o que Deus exige, a cruz mostra o que Deus oferece. Então vamos caminhar agora rapidamente pelos mandamentos e ver como todos eles apontam para Cristo.
Primeiro mandamento diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Mostra que Deus exige o primeiro lugar em nossas vidas. Muitas das vezes, mesmo sem perceber, damos prioridade a outra coisa. Trabalho é bom, né? Mas às vezes a gente esquece, né, de colocar Deus também, né? Lazer, redes sociais, interesses pessoais. Deus fica para segundo plano, quando tiver tempo, né? E você quer saber de uma coisa? O que mais ocupa nosso tempo e decisões revela quem realmente governa nosso coração. Se ele está em primeiro lugar ou se ele está em último. Então vamos colocar ele em primeiro. Disse Jesus: buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Isso nos ensina que não podemos moldar Deus à nossa conveniência ou reduzi-lo. Alguém que escolhe, por exemplo, ler apenas partes da Bíblia, só o que agrada, e ignora aquilo que confronta a sua vida, criando um Deus do seu jeito, é isso aí que muita gente faz, né? Então devemos nos submeter a Deus e nos moldar à sua vontade, não a nossa, permitindo que Ele transforme nosso coração e nossa mente. Vamos para o terceiro mandamento: não tome o nome de Deus em vão. Envolve não apenas palavras, mas também a coerência da vida com a fé professada. Louvar a Deus nos cultos e depois agir com desonestidade ou fofocar, né, é usar o nome de Deus em vão. Nossa vida e conduta devem refletir aquilo que professamos, para que a nossa confissão de fé seja verdadeira e honre a Deus. Os judeus faziam isso também, né? Eles juravam em nome de Deus, faziam promessas e não honravam, né? Não cumpriam. Era tomar o nome de Deus em vão e brincar com o nome de Deus, né? O nome de Deus tem que ser levado com santidade. Disse Jesus, né, na oração do Pai Nosso: santificado seja o teu nome, né? Então vamos manter o nome do Senhor honrado em nossas vidas. O quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Isso ensina que devemos separar um tempo para Deus, descansar espiritualmente e fortalecer o nosso relacionamento com Ele. Assim como o celular descarregado não funciona, a vida espiritual do cristão sem comunhão com Deus enfraquece. Hoje reservamos momentos para adoração e comunhão com Deus, né? Seguindo os princípios de dedicar tempo a Ele. É importante a gente considerar um dia do descanso. Mas na verdade o nosso sábado é Jesus, né? Ele é o nosso sábado. Quando Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, e descanso terão para as vossas almas. Sábado é descanso. Então o nosso descanso está nele. Quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe. Mostra que honrar envolve respeito, cuidado e valorização contínua dos pais, né? Não apenas obediência infantil. Um jovem pode até obedecer quando criança, mas desprezar os pais na idade adulta, né? O que acontece? A verdadeira honra é contínua e demonstra maturidade espiritual, refletindo a relação do cristão com Deus e com a autoridade que ele estabelece. E o sexto mandamento: não matarás. Não seja um homicida. Reforça que a vida é sagrada e que atitudes do coração, né, como ódio, desprezo e outros mais, podem ferir tanto quanto ações físicas. Palavras ofensivas, humilhações ou fofoca podem causar danos profundos nas pessoas. Devemos preservar a vida e cultivar o amor e o respeito a todas as nossas relações com as pessoas, né? Reconhecendo o valor de cada pessoa criada por Deus. E o sétimo mandamento: não adulterarás.
né? Para quê? Para proteger o casamento e a pureza do coração. Toda queda moral começa primeiro no pensamento. A pessoa vai se alimentando, e depois vem a cobiça, né? A intenção e os desejos. Então, fidelidade não é apenas fisicamente, mas envolve o coração, mente e atitudes. Nós devemos preservar relacionamentos e viver com integridade, lembrando de que Deus vê e julga os pensamentos do coração de cada um de nós. E o 8º mandamento é: não roubarás, não furtarás. Ensina a importância da honestidade e do contentamento. Pequenas vantagens ultrapassas também são formas de furto, e o cristão deve viver de integridade, evitando prejudicar o próximo ou violar os princípios de justiça e propriedade, né? Viver com honestidade demonstra fidelidade a Deus e testemunho para o mundo, né? A pessoa honesta, a pessoa não furta o que não é dele, né? É um bom testemunho. O novo mandamento diz assim, o 9º, perdão: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Mostra que Deus é Deus da verdade e não das mentiras, das fofocas, porque elas destroem vidas e relacionamentos. Uma palavra falsa ou uma história mal contada pode separar amigos, famílias e até ministérios. Devemos falar a verdade e agir com integridade, refletindo a fidelidade de Deus em nossos relacionamentos. E o último mandamento é: não cobiçarás. Trata-se das intenções do coração. Cobiçar o que é do outro rouba a paz e gera insatisfação, mesmo quando se possui o suficiente. Comparações constantes e desejos desordenados afastam do contentamento e da gratidão a Deus, né? Então devemos cultivar um coração satisfeito e focado no que Deus nos deu, resistindo à inveja e à ganância. Ninguém cumpre a lei plenamente, ou cumpriu, né? Por isso que Cristo veio. A lei vai apontar para Cristo. E é na cruz Ele levou a nossa culpa, quebrou nossos ídolos, venceu o nosso pecado e nos deu um novo coração. Então você tem um novo coração. Então você vai vencer todos esses obstáculos, essas tentações. Em Mateus 5,17, sem a cruz a lei condena, mas na cruz a lei se cumpre. Pela cruz somos transformados. Olha que coisa boa, né, que o Senhor fez por nós. Então hoje o Espírito Santo não quer apenas corrigir comportamentos, Ele quer governar os nossos corações. Então vamos renunciar pecados, restaurar o altar, reentronizar Cristo no centro, no trono do nosso coração e voltar à obediência. Oremos juntos? Querido Pai, em nome de Jesus, Senhor, entra no meu coração, tira do meu coração tudo aquilo que ocupa o teu lugar, governa a minha vida, eu te escolho para viver para ti. Obrigado, Senhor, e nos encha da tua presença, nos encha da tua unção. Oramos no nome do teu Filho amado Jesus. Meu irmão, minha irmã, foi muito bom estar com vocês e até uma próxima, se o Senhor assim nos permitir. Fique na paz e na presença dEle.